meu querido, a paz, que o amor de Deus continue agindo em seu coração, que nós possamos dar prosseguimento a essa meditação da palavra de Deus, porque toda a palavra é inspirada, eu creio, então nós temos que ter o compromisso de estudá-la toda, né? E ela é útil para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos aqui no capítulo 20 de Atos, e no capítulo 19 cessou aquela grande confusão em Éfeso, né? E Éfeso foi realmente uma cidade muito importante, muito trabalhosa, em que Paulo fez uma grande obra, e nós vamos ver aqui no capítulo 20, eu quero destacar primeiro, querido, a intensidade do ministério de Paulo. Paulo tinha um ministério intenso, porque ele foi alcançado por Deus dentro de um propósito que ele entendeu a visão de Deus, entendeu o que Deus queria fazer na vida dele, e ele prosseguiu intensamente naquele propósito. Quando eu quero dizer aqui intenso, eu quero dizer que numa de suas cartas, como ele fala para nós sermos firmes, constantes e abundantes, Paulo não nos deixa dúvida, quando nós lemos as suas cartas, de que ele é firme, tem um posicionamento e uma atitude firme, ele é constante no sentido de que ele está sempre, constantemente executando o desígnio de Deus onde quer que ele vá, e ele é abundante, porque sempre falando muito, fazendo muito, pregando muito, indo em muitas casas, indo em muitos lugares. Então nós podemos ver, queridos, que o ministério dele era um ministério intenso. Do versículo 1 até o versículo 13, nós vamos ver Paulo em 3 cidades, e nas 3 cidades compartilhando, indo na casa dos irmãos, proclamando o evangelho, se reunindo no templo. E ele se reúne no templo ali em Trode, e naquele momento ele está num determinado lugar, um dos irmãos cai, morre, ele continua dando prosseguimento à reunião, e no final da reunião ele faz a cura daquele irmão que foi acidentado. Algo fantástico. Como o capítulo 20, queridos, ele é um capítulo assim muito profundo em termos pastorais, muito profundo em termos de como nós administrarmos a obra no seguinte do pastoreio, do ensinamento, da prática do pastoreio, da dedicação. Eu vou fazer aqui uma breve reflexão, e quero sempre destacar que a minha intenção aqui não é, amado, fazer um estudo pormenorizado dessas questões, mas te despertar para que você seja leitor da palavra de Deus, e para que você, como Paulo, também seja intenso na obra. Você precisa ser intenso na obra de Deus. Então, nós vamos aqui, Paulo, amados, chega em Mileto, e de Mileto ele não quer voltar a Éfeso. Então, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. E lá, depois de ter congregado todos os presbíteros, bispos, aqueles responsáveis pelo cuidado da igreja, Paulo faz aqui uma série de observações que eu resumi, né? É bom você ler pormenorizadamente, orar, pedir ao Espírito Santo para te revelar, porque eu creio que Deus pode te revelar muito, muito mais do que qualquer ensinamento, do que qualquer um. E também Deus pode usar também o Espírito Santo através de um homem para te revelar muitas coisas, e eu creio que ele pode agora abrir o seu entendimento para muitas e muitas coisas do reino espiritual nesse momento. Bom, Paulo manda chamar os presbíteros, e ele fala assim: vós sabeis como me conduzir. Logo no versículo 18. Eu quero frisar aqui, queridos, que Paulo se conduziu de uma maneira, e ele apela para a lembrança: vós sabeis como me conduzir. Qual é o pastor, qual é o homem, qual é a pessoa que vai poder chegar
para os seus liderados, vai poder chegar para as pessoas ao qual ele pastoreou e deu a vida, e falar assim: vós sabeis como eu me conduzi. Quando você, querido, falar isso para alguém, será que você vai poder evocar boas lembranças, lembranças fidedignas, lembranças de um líder que se esforçou, lembranças de um líder que adentrou, que fez? Mas Paulo não deixa apenas, Paulo apela para a lembrança prática e se coloca como alguém que praticou. E Paulo também evoca alguns conceitos que permearam o seu ministério. E ele fala: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Eu quero aqui, querido, destacar que a humildade, qualidade essa que não pode se reconhecer, senão ela perde o seu caráter de humildade. Mas aqui Paulo não está se engrandecendo na humildade que tem, mas Paulo está evocando as qualidades de bispo que ele teve, porque ao lembrar dessa qualidade ele quer que ela seja seguida. E vemos aqui lembrar que o Espírito Santo está incentivando Paulo a lembrar das suas próprias características, porque ele quer imprimir essas características nos seus discípulos que estão ali em Éfeso. Então Paulo se conduziu, amados, com humildade, com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Amados, ele foi intenso, foi profundo, humilde, com lágrimas e provações. Um ministério forte, um ministério que passa por uma marca de força, porque penetra, porque vai, porque todos os dias está ali. E ele lembra os discípulos dessas qualificações que ele quer imprimir nos amados. Que nós, queridos, possamos nos comportar sempre dessa maneira, com humildade. Não fica bom a ninguém se portar com arrogância, com autoritarismo, com mandonismo, né? Não fica bem. Com lágrimas. O apóstolo Paulo se coloca aqui como alguém que chorou, literalmente. Nós temos um comportamento, uma cultura que líder não pode chorar, que as pessoas não podem se colocar numa sensibilidade maior, né? Mas eu quero, queridos, essas lágrimas. Jesus falou que bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que, porque depois vão rir. Então, que choro era esse? Choro para ver as almas convertidas, choro para ver as pessoas guardadas, choro das aflições que sobre eles sobrevieram a eles. O choro de alguém que quer, se importa intensamente a vida dos seus discípulos e com provações. Queridos, que essa marca possa ser impressa no meu, no seu, no ministério da igreja, que a igreja ande com humildade por essa terra, que a igreja ande com lágrimas, chorando pelo Evangelho, e que a igreja não se afaste da obra por causa das provações. Então, o próximo ponto que ele coloca aqui: servido ao Senhor com humildade e lágrimas. Já abordei. Jamais deixando de anunciar publicamente e de casa em casa todo o desígnio de Deus. Ele diz aqui no versículo 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma e de vô-la ensinar. Existe anunciar e ensinar. Paulo anunciou e ensinou publicamente e de casa em casa. O anúncio é uma proclamação geral, uma proclamação em que você anuncia um discurso. O ensinamento é uma demonstração mais prática daquilo que você quer ensinar. Ensinar requer mais trabalho do que anunciar. Eu, nesse momento, aqui nesse vídeo, estou te anunciando. Não tem como te ensinar. Mas se você passar a conviver comigo, se você passar a observar o que eu faço, se você passar a conviver comigo, e se nós demorarmos por horas e horas conversando, dialogando sobre a palavra de Deus, eu vou poder mostrar para você aquilo que eu estou te ensinando. Não aceite, querido, um pastoreio
não aceite pastorear e não aceite um pastoreio que não ensina. Porque apenas proclamar do púlpito, falar da palavra, é anunciar, é proclamar. Agora, ensinar é aquele que se aproxima como pai, com misericórdia, com humildade, com lágrima, para completar a obra de Deus. E a gente continua aqui, jamais deixando de anunciar: vou para Jerusalém, encontro cadeias, tribulações, porém não considero minha vida preciosa para mim mesmo. Amados, o apóstolo Paulo anunciou para os irmãos ali que ele ia para Jerusalém, que em Jerusalém, que ele falou assim: olha, amados, não sei o que me espera lá, a não ser aquilo que o Espírito Santo tem me afirmado, que serão cadeias e tribulações. Paulo ia para Jerusalém, e a semelhança de Cristo, como Cristo ia para Jerusalém, ele ia convicto de que ia enfrentar o maior desafio da sua vida. E ele fala ali para aqueles irmãos que aquilo seria a última despedida deles. Vocês não vão ver mais o meu rosto. O que deixou os irmãos muito tristes de não ver mais o seu amado irmão Paulo, apóstolo, pastor, discípulo, amigo. E nós vemos aqui uma declaração muito importante de Paulo, que para nós, amados, é muito difícil de fazer com verdade. Paulo não considerava a sua vida preciosa para ele mesmo. Ela era preciosa para cumprir a graça, o desígnio de Deus para o qual ele foi chamado, mas não preciosa para ele. Paulo não tinha a sua vida tendia uma funcionalidade, a sua vida tendia um propósito, e esse propósito era e é o propósito de Deus. Mas para ele, ego, cuidar de si mesmo, ver o seu gosto, a sua preferência, o que ele quer fazer, descansar, curtir. Paulo, meus amados, curtia fazer a obra de Deus, cumprir os desígnios do Senhor, se deleitar na palavra. Que nós, amados, possamos ser constrangidos por essa colocação de Paulo, que não considerava sua vida preciosa, porque nós somos, nossa carne milita contra o Espírito para que nós nos achemos muito importantes, e aqui, versículo 25, é uma despedida definitiva. Versículo 26, estou limpo do sangue de todos. Um líder pode, amado, declarar isso? Pode, se ele se esforçou, se ele anunciou tudo, se ele se esforçou ao máximo. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, amados, se Deus te dá uma missão e você não cumprir essa missão, Deus vai requerer de você, porque nós vamos prestar contas para Deus daquilo que fazemos, daquilo que Deus nos dá para administrar. Então, se Deus dá mais, Ele vai cobrar mais. Então, assim, nós temos que ter extremo cuidado, extremo zelo com aquilo que Deus nos dá. E depois Paulo termina colocando para que os bispos cuidem de si mesmos e do rebanho. Os líderes precisam, querido, cuidar de si, uns dos outros, uma mutualidade, um amor mútuo, e cuidar do rebanho. Por quê? Porque surgirão lobos, porque surgirão homens que não pouparão o rebanho, lobos que surgem de entre vós. Não surgiu Judas dentre os próprios discípulos? Os discípulos não foram escolhidos por Jesus após uma noite de oração? Então, não vamos nos enganar. Vai surgir dentro da igreja, dentro do rebanho, lobos. Esses lobos são quem? É o João analfabeto? Não. Normalmente o lobo é alguém muito esperto, habilidoso e conhecedor da palavra e cheio de talentos. Mas nós temos que estar submissos a Deus para que possamos preservar o rebanho. Porque Deus é que vai abrir todos esses assuntos e questões no meio da igreja e vai direcionar o seu espírito para discernir o lobo
e que esse lobo possa bater em retirada. Aqui não é joio, é lobo. Joio não dá para tirar. Agora lobo a gente pode identificar e tirar o lobo do meio do rebanho. Então ele termina se despedindo. Uma despedida muito intensa, acalorada, de um irmão, pai espiritual, pastor, apóstolo, que se importou, que fez a obra com intensidade, com verdade, que nós possamos levar esse modelo de vida pastoral, esse modelo de vida de igreja, que convive, que congrega, que ensina, que aprende, que vive intensamente o reino de Deus, que o Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações esta palavra maravilhosa de Atos, para que a nossa igreja, a igreja em que nós congregamos hoje, seja uma igreja de atos espirituais. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.